Não julgue um livro pela capa. Este é um ditado famoso que você provavelmente ouve muito, e significa simplesmente que é muito provável que você esteja errado quando toma decisões rápidas sobre alguém ou algo. Malcolm Gladwell, autor do livro Blink, acredita que o oposto é verdadeiro. Ele diz que você pode tomar uma decisão muito melhor com base em apenas 10 segundos de informação do que vários meses de estudo e coleta de dados. Basicamente, isso significa que decisões tomadas muito rapidamente podem ser tão boas quanto decisões tomadas com cuidado. Assim como eu, provavelmente você também está pensando que quanto mais informações tivermos sobre determinado assunto, melhores serão nossas decisões, certo? Isso parece fazer sentido, mas não faz. Na verdade, só conseguimos evoluir como espécie porque, com o tempo, aperfeiçoamos nossa capacidade de processar dados muito rapidamente e tomar decisões com base na fatia de informações que importa, enquanto todo o resto é ignorado. Pense nisso. Se você está atravessando a rua e, de repente, um caminhão vem em sua direção, você acha que terá tempo para considerar todas as suas opções e prestar atenção em todas as informações ao seu redor? Ou você só precisa se concentrar em encontrar um local seguro e fazer seus músculos trabalharem muito e rápido o suficiente para chegar lá? O autor argumenta que não somente é possível tomar decisões certas em um piscar de olhos, mas também que decisões rápidas são ainda melhores do que seriam se tivéssemos levado horas, dias ou meses para tomá-las. Então, exatamente, de quanto tempo precisamos para tomar uma decisão? O autor descreve no livro uma experiência da psicóloga Nalini Ambady, no qual ela afirma que o tempo que precisamos para decidir é de apenas 2 segundos. Ela mostrou a estudantes universitários um vídeo mudo de 2 segundos de um professor dando aula e pediu aos alunos que decidissem se essa pessoa era um bom professor ou não. Depois disso, ela fez a mesma pergunta para os alunos que, em vez de 2 segundos de informação, tiveram acesso a 5 segundos, 10 segundos, algumas horas de aula e até um semestre inteiro. Ela descobriu que as pessoas que tinham 2 segundos para decidir tomavam suas decisões com a mesma precisão que pessoas que tinham um semestre inteiro para decidir. Uma pessoa que assistiu a um vídeo de 2 segundos de um professor desconhecido conseguiu chegar a conclusões semelhantes a um aluno que teve aulas com esse professor por 6 meses. Isso acontece por um motivo muito simples. Mesmo que você esteja pensando que não tem informações suficientes sobre cada professor para poder julgá-los, uma parte da sua mente inconsciente está analisando detalhes, cruzando milhares de pequenas informações e decidindo por você. Na superfície, você pensa que a decisão que tomou vem da sua mente consciente e é baseada em razões lógicas. Se eu lhe pedir para explicar sua decisão, você pode até apresentar motivos racionais, mas eles provavelmente são irrelevantes. Por exemplo, em um experimento, psicólogos trouxeram um grupo de pessoas para uma sala e eles tiveram 10 minutos para descobrir como conectar 2 cordas. As cordas estavam penduradas no teto e estavam distantes uma das outras. Havia 4 soluções para esse quebra-cabeça. Os sujeitos tinham ferramentas e coisas diferentes que podiam usar, e as 3 primeiras soluções sempre surgiam imediatamente e com facilidade, mas a 4ª solução eles não conseguiam descobrir. A 4ª solução era balançar uma das cordas como um pêndulo e conectar as 2, mas a maioria não conseguia descobrir. Então, o que o psicólogo fez foi passar de repente por uma das cordas e tocá-la com o ombro, fazendo com que a corda se movesse apenas um pouquinho na direção certa. Após essa pequena dica do psicólogo, muitas pessoas pensaram na 4ª solução. Mas aqui está a parte mais interessante. Quando eles perguntaram aos sujeitos depois como eles sabiam que tinham que balançar a corda, eles deram várias justificativas. Por exemplo, alguns disseram que de repente visualizaram o Tarzan balançando de árvore em árvore, ou alguns explicaram como se lembraram de suas aulas de física da escola e isso ajudou a encontrar a solução.
Essas pessoas não estavam mentindo, eles estavam apenas reproduzindo automaticamente as explicações que seus cérebros conscientes achavam mais lógicas. Eles não faziam ideia que o psicólogo havia dado a resposta quando ele bateu na corda e que suas mentes inconscientes pegaram a dica para chegar à solução. Nós humanos adoramos racionalizar essas decisões, mas às vezes essas razões não são relevantes. No final do vídeo, explicarei o que esse experimento e outros experimentos significam para você e sua empresa e como você pode aplicá-lo no dia a dia. Por enquanto, continuemos com mais algumas lições importantes do livro. A sua mente inconsciente também é responsável por você poder decidir, nos primeiros segundos, se gosta ou não de alguém que acabou de conhecer. Seu inconsciente capta microexpressões como a contração de um músculo facial específico, um tom de voz diferente, uma postura corporal reveladora e analisa o que cada uma dessas coisas significa para você, bem como as lembranças que essas informações trazem. Você não teria acesso fácil a informações como essa através de sua mente consciente, mas como é seu inconsciente que está falando, você decide que não gosta da pessoa antes mesmo de perceber que está tomando essa decisão. Agora, pense bem. Se eu lhe der mais informações sobre essa pessoa, você acredita que posso mudar sua primeira impressão? Provavelmente sim, mas a pergunta mais importante é: será que você quer mudá-la? Existe alguma chance de que sua nova opinião sobre essa pessoa esteja errada? O autor diz sim, e aqui está o porquê. Informação demais irá confundi-lo e tirar o seu foco de todas as informações precisas que seu inconsciente interpretou anteriormente. As novas informações sobre o carro que essa pessoa dirige, sua formação universitária, a cidade em que ela nasceu vão influenciar na sua decisão. E como essas informações são irrelevantes, você tomará a decisão errada sobre a pessoa. Informação demais é como um ruído de fundo que não permite que você ouça a música com clareza. Você fica confuso, paralisado e sem saber por onde começar. É por isso que o excesso de informação, na maioria das vezes, é pior do que a falta de informação. Não precisamos ter a maior quantidade de informações, apenas a quantidade essencial de informações. O autor dá o exemplo da musicista Abby Conant, que queria tocar trombone na Orquestra Filarmônica de Munique. Na audição, havia uma tela que a escondia do comitê de seleção. Devido a essa tela, Conant foi escolhida com base em uma informação muito simples: o fato de ela tocar trombone muito bem. Quando ela foi escolhida, a tela foi removida. No entanto, os membros do comitê quiseram desistir da sua escolha. Isso foi em 1980, e naquela época não havia mulheres tocando em orquestras, muito menos tocando instrumentos de sopro como o trombone. Se a tela não estivesse lá, todas as outras informações sobre Conan, como o fato de ela ser uma mulher, ou se ela parecia ter pulmões fortes ou não, teriam distraído o comitê do fator-chave em sua escolha, e a que mais importava, sua habilidade como musicista. A informação pode até nos fazer sentir mais confiantes, mas não necessariamente tomaremos melhores decisões por causa disso. Pelo contrário, obscurece nosso julgamento e nos impede de tomar decisões com base no que realmente importa. Essa capacidade de extrair apenas as informações importantes de uma situação para auxiliar o processo de tomada de decisão no menor tempo possível é chamado de fatiar fino. Você fatia fino sem perceber toda vez que sua intuição lhe diz o que fazer, como pensar, de quem gostar. Fatiar fino é o que o comitê da orquestra fez quando decidiu usar uma tela e avaliar apenas a música e não os musicistas. É o que a pesquisadora fez, ao mostrar aos alunos apenas um pequeno vídeo significativo de um professor, em vez de todas as suas aulas naquele semestre. E é o que você faz quando decide se gosta de alguém segundos depois de ser apresentado a essa pessoa. Talvez agora você esteja pensando, mas as decisões que tomamos com base na intuição nem sempre são corretas. E sim, você está correto. Eu certamente me enganei várias vezes sobre as pessoas que conheci e percebi que elas eram diferentes depois de conviver algum tempo com elas.
Enquanto muitas pessoas são bem-sucedidas em suas decisões rápidas, outras acabam errando e indo muito mal quando se apressam e decidem rápido. E é por isso que precisamos melhorar nossa capacidade de fatiar fino. Então, como você sabe quando fatiar fino e quando raciocinar com calma e analisar uma situação? O que o autor diz é que podemos fatiar fino e tomar decisões com base em nossa intuição na maioria das vezes, exceto quando estamos lidando com algumas situações específicas. Vamos ver quais são. Situação 1. Usando a estratégia errada. Às vezes ignoramos intencionalmente algumas informações relevantes. Como exemplo dessa situação, temos a estratégia de pesquisa de mercado. No início dos anos 80, a Coca-Cola passou por um dos maiores fracassos de pesquisa de mercado da história. A estratégia utilizada pela Coca-Cola foi fazer um teste do golinho, às cegas. A empresa pediu aos entrevistados que tomassem um gole de Coca-Cola e um gole de Pepsi, sem saber qual era qual, e depois perguntavam a eles qual refrigerante tinha o melhor sabor. 57% das pessoas preferiram Pepsi. Os executivos da Coca-Cola não ficaram felizes. Como assim? A Pepsi tem o gosto melhor do que a Coca-Cola? Para resolver esse problema, eles mudaram a fórmula da Coca-Cola e foi assim que a New Coke nasceu em 1984. A New Coke venceu a Pepsi em centenas de milhares de testes de sabor e, ainda assim, quando foi lançada no mercado, foi um desastre. A Coca-Cola passou por uma grande crise e, meses depois, teve que trazer de volta a sua antiga fórmula. Qual foi o erro da Coca-Cola nesse caso? O erro deles foi confiar no primeiro teste, aquele que dizia que a Pepsi tinha um gosto melhor do que da Coca-Cola. Isso porque o fato de a Pepsi ter um sabor melhor em um teste às cegas de apenas um gole não significa que terá um sabor melhor quando você beber um copo inteiro ou quando levar em conta todos os outros fatores, como a embalagem do produto e as memórias emocionais que cada consumidor tem com cada marca. Quando tentamos isolar o produto de sua embalagem e marca, deixamos de ver o produto como um todo e essa pesquisa deixa de ser útil, pois, na vida real, o consumidor lidará com o produto como um todo, fazendo com que o produto completo seja uma experiência absolutamente diferente da situação de teste. Situação 2. Emoções manipuladas. Você vai fatiar fino de maneira errada quando tiver fortes emoções sobre o assunto e ou pessoa e elas obscurecerem seu julgamento. Uma pesquisadora descobriu que as relações interpessoais dos pacientes com seus médicos eram cruciais quando o paciente tinha que decidir se processaria ou não um médico negligente. Os advogados ouviram coisas como: sei que o Dr. Smith fez algo errado, mas gosto muito dele e não tenho intenção de processá-lo. Ou Dr. Cameron nunca me tratou como se eu fosse um ser humano, tenho certeza que esse problema foi culpa dele. Médicos que passavam em média 3 minutos a mais com seus pacientes do que seus colegas tiveram um número muito menor de ações judiciais, embora tenham cometido, em média, a mesma quantidade de erros. Os médicos estavam sendo processados por negligência não por causa de seus erros, mas por causa de sua capacidade de serem boas pessoas. Situação 3. Preconceitos e vieses. Sem uma análise consciente, é muito provável que nos deixemos levar por nossos preconceitos e vieses. Obviamente, é muito provável que tomemos decisões erradas sobre a influência de uma opinião tendenciosa, assim como o Comitê da Filarmônica de Munique teria feito se soubesse com antecedência que Conant era uma mulher. Talvez você esteja pensando: mas eu não sou tendencioso. Então vamos fazer um teste. Você tem 2 segundos para responder. Qual desses homens você escolheria para ser presidente da sua empresa? Estou certo em supor que você escolheria o da esquerda, que é mais alto e parece mais confiante? Mesmo que tentemos ser imparciais, existem algumas tendências que afetam a todos nós, a menos que nos conscientizemos delas. O viés de aparência é uma delas. Esse viés diz que a aparência física de alguém nos leva a fazer inferências sobre quem a pessoa é. Por exemplo, a maneira como alguém se veste ou se comporta
sua altura, se é uma pessoa atraente ou não, e se parece feliz ou triste, influenciam o que pensamos sobre eles antes mesmo de conhecê-los. Um exemplo incrível que o autor traz é o ex-presidente americano Warren Harding, cuja eleição se baseou inteiramente no fato de ser um homem alto, moreno e bonito, que parecia ter uma aparência muito presidencial. Harding foi presidente por 2 anos e, como ficou provado, não tinha absolutamente nenhum talento ou habilidade para o cargo. Precisamos entender quais vieses e preconceitos nos afetam e como eles influenciam nossas decisões para evitar que obscureçam nosso julgamento. Situação 4. Sentimentos mal interpretados ou mal comunicados. Os seres humanos tendem a não gostar de coisas desconhecidas. Quando a aparência ou a sensação de algo é estranha para nós, é provável que digamos "não gosto", em vez de dizer "é diferente do que eu estou acostumado", porque interpretamos mal nossos sentimentos. Isso aconteceu com a empresa Herman Miller, quando, há alguns anos, desenvolveu um modelo de cadeira chamado Aeron. A cadeira foi projetada com o objetivo de proporcionar o máximo conforto, mas isso fez com que ela ficasse bem diferente do que estávamos acostumados até então. Aeron falhou em todos os testes de aparência. As pessoas diziam, "é muito confortável, avise-me quando melhorar o design também." Ou, "parece que essa cadeira vai me matar se eu sentar nela." Coloque-se no lugar dessa empresa. Você apostaria nesse produto? O fato de ser confortável é ótimo, mas a gente só vai saber o quanto é confortável se comprar, e ninguém compra cadeira feia, não é? A Herman Miller decidiu produzir a cadeira mesmo assim, e hoje a Aeron é uma das cadeiras mais vendidas da empresa e um dos modelos mais copiados. O que aconteceu afinal? Bom, não é que as pessoas não gostavam da cadeira, elas apenas achavam que era diferente do seu conceito de cadeira e não sabiam como expressar esse sentimento. Além disso, o que dizemos que queremos e gostamos nem sempre corresponde ao que realmente queremos e gostamos. Isso acontece porque temos dificuldade em traduzir sentimentos em palavras. Se eu lhe pedisse para descrever o rosto da sua namorada agora ou o sabor de sorvete de baunilha, você seria capaz de fazê-lo além de características óbvias como linda ou doce? Você pode visualizar o rosto da sua namorada perfeitamente e sabe qual é o gosto do sorvete de baunilha, mas descrever os dois em palavras específicas é bem diferente. Já sabemos que fatiar fino é uma das maneiras mais eficientes de tomar decisões rápidas e precisas, mas também acabamos de ver que nem sempre conseguimos fatiar fino de maneira certa. Então, como você pode aprender a fatiar fino de forma eficaz para poder confiar em sua intuição e tomar suas decisões com mais facilidade e rapidez? Aqui estão 3 fatores muito importantes que você deve considerar. 1. Ambiente. É muito mais fácil fatiar fino quando estamos livres de estresse. Pense em quantas decisões ruins você tomou porque estava sob pressão. É importante sentir-se confortável no ambiente que estamos, e por ambiente quero dizer tanto o lugar, as pessoas, quanto a situação que o cerca. Se você nunca jogou tênis antes, provavelmente não se sentirá muito confortável em uma quadra de tênis e terá dificuldade em tomar as decisões enquanto joga. Por outro lado, quando estamos em um ambiente familiar, equilibrado e positivo, nos sentimos à vontade. Nos sentimos menos estressados e nossa capacidade de concentração aumenta, assim como nossa autoconfiança para tomar decisões. 2. Autoconsciência. Como acabei de mencionar, tomar decisões sobre estresse pode obscurecer nosso julgamento. Para resolver esse problema, devemos nos conhecer muito bem. Como você reage sob pressão? Que circunstâncias externas geralmente tornam suas decisões mais difíceis? Pense nas ocasiões em que você tomou boas decisões, o que elas têm em comum. E em que circunstâncias você tomou a maioria das suas más decisões. A partir desse momento em que você se conhece, pode evitar, por exemplo, ter uma reunião importante com um fornecedor pela manhã, pois percebeu que é à noite que você se sente menos estressado e se concentra melhor. 3. Conhecimento. Quem você acha que seria capaz de tomar uma decisão melhor
sobre um momento certo para marcar um gol em um jogo de futebol? Seu melhor amigo ou um jogador de futebol profissional? A razão pela qual Warren Buffett é capaz de tomar decisões de investimento sólidas apenas com base em sua intuição é que ele tem conhecimento e experiência de investimento suficientes para saber o que está fazendo. É também por isso que os críticos de arte puderam dizer em apenas um olhar que a escultura adquirida pelo Getty Museum, na Califórnia, era uma falsificação, mesmo quando vários cientistas chamados para analisar a obra foram facilmente enganados pelos truques dos falsificadores. Um dos especialistas em arte que trabalhou com escavações disse assim que viu a escultura: "Isso nunca esteve embaixo da terra." Esse tipo de intuição se baseia em nossa experiência de vida e no conhecimento que adquirirmos. Já falamos sobre experiências e lições bastante interessantes. Tenho certeza de que você está pensando no que elas significam para você, seu negócio e como você pode aplicá-la na vida real. Então, aqui estão 5 lições práticas que eu, pessoalmente, tirei deste livro. 1. Nem sempre racionalize suas decisões. Aceite que você nem sempre saberá os motivos das decisões que toma. Quando você começar a tentar justificar uma decisão, pergunte a si mesmo se sua decisão foi um julgamento precipitado. Se foi, preserve o mistério e pare de se explicar. Não perca seu tempo tentando encontrar um motivo racional. Tente se lembrar do experimento da corda e de como as pessoas racionalizaram falsamente suas decisões. 2. Seja econômico com as informações que você leva em consideração ao tomar decisões. Às vezes, menos é mais. Desafie-se a se concentrar em algumas informações importantes e relevantes e ignore o resto. Lembre-se da história de Abbie Conant, que queria tocar trombone, e de como o uso da tela eliminou as informações irrelevantes. 3. Preste atenção ao contexto. Se você é um empreendedor e está testando um novo produto, certifique-se de que seu ambiente de teste reflita o ambiente real em que seus clientes usarão seu produto. Lembre-se do experimento da Coca-Cola e da Pepsi e de como ignorar o ambiente real resultou em um desastre para a Coca-Cola. 4. Se o seu produto ou ideia é algo que seus clientes nunca experimentaram antes e você está tentando descobrir se vão gostar ou não, esteja ciente do fato de que nós muitas vezes não gostamos das coisas que não conhecemos. O feedback negativo não necessariamente quer dizer que o seu produto é ruim. Pode simplesmente significar que as pessoas não sabem como expressar seus sentimentos quando se deparam com algo desconhecido. Lembre-se do experimento com a cadeira de escritório ergonômica e como as pessoas achavam que não gostariam dela. Além disso, em sua vida diária, não descarte as coisas apenas porque não são familiares. Experimente coisas novas e dê a si mesmo a chance de gostar delas. 5. Para aumentar a precisão de suas decisões rápidas, ensaie seu raciocínio lógico com antecedência. Por exemplo, se você tiver que lidar com clientes irritados no trabalho, ensaie suas reações ou respostas. Você provavelmente sabe quais são as situações problemáticas típicas com os clientes, para que possa ensaiar e se preparar com antecedência. Em situações estressantes, é difícil pensar logicamente e por isso que confiamos na mente inconsciente. Se você já ensaiou antes, então sua mente inconsciente fornecerá automaticamente a resposta ou solução lógica. É isso por hoje. Obrigado por assistir.